Na verdade, só para lembrar esta casa que o Senado fez a CPI da Previdência, que o Pedro, que é consultor do Senado, deve estar lembrado. E a CPI da Previdência, que está lá registrado, é recente, é final de... tem um ano no máximo. A CPI da Previdência, o relatório diz lá claramente, não existe déficit na Previdência. Existem outros problemas que precisam ser consertados. Senhor presidente, o que me preocupa muito, já foi dito aqui, essa reforma da Previdência que foi elaborada, inclusive encaminhada a esta casa, por um presidente que foi deputado federal por quase 30 anos nesta casa e nunca concordou com as reformas da Previdência que aqui passaram. E que também foi elaborada por um ministro, empresário, criador de bancos, inclusive. E, para arredondar a situação, elaborada por técnicos dentro das suas salas de ar-condicionado, que não devem saber absolutamente nada de como é que é a vida de um seringueiro, lá de onde eu vim, de um produtor rural, que aumenta a idade para ele se aposentar, que não deve saber nada do que é a vida de uma professora, que aumenta agora a idade para ela se aposentar, vai ficar velhinha numa sala de aula com 35 alunos. E aí o governo repete uma farsa, porque não é verdade essa história de que essa proposta da reforma da Previdência é para acabar com o privilégio. Não é verdade isso. Porque o governo diz assim, e o Guedes deixou isso bem claro aqui, a reforma da Previdência vai arrecadar 1 trilhão. Ele também não diz para quê, porque esse governo fala 10 palavras, 100 palavras, e nenhuma é desenvolvimento. Esse governo só sabe falar em cortes e privatizações. Está aí os estudantes na rua porque estão cortando recursos das universidades e dos institutos federais. O governo só sabe falar, privatiza e corta. Mas então esse 1 trilhão que ele vai tirar, aí eu vou perguntar, ele está tirando de onde? Quase todo esse valor, mais de 800 bilhões, o governo está tirando do regime geral da Previdência. Mais de 800 bilhões. E no regime geral da Previdência, todos os debatedores sabem, os deputados também, que a média do salário ali são 2 salários mínimos cada aposentadoria. Digamos aí, R$2.000. Essa é a média, que é a maioria, inclusive. Você pode até ter uma diferençazinha ali de um e outro, que é 3.000, mas a grande maioria não chega a isso. Aí o governo está tirando desses aí. Onde é que está o privilégio numa aposentadoria de 2 salários mínimos? Vamos ao BCP, que ontem eu perguntei aqui ao presidente. O BCP, que hoje, que é só para lembrar, inclusive, que a maioria dos idosos chama isso de um salário, que é a aposentadoria deles, que na verdade é um benefício de prestação continuada. E que hoje é um salário mínimo. Hoje é um salário mínimo. Com a reforma da Previdência, para quanto é que vai? Para R$400. Imagina fazer uma reforma da Previdência num país que é o 9º país mais desigual e na hora de meter a faca é exatamente nos pobres. Que essa proposta, do jeito que está, ela não faz a vida de nenhum brasileiro melhor na questão previdenciária depois do que antes. Ninguém sai ganhando. Isso é importante ficar muito claro. Porque muitas pessoas que são mais pobres no Brasil, elas estão achando que a situação delas vai melhorar. E não melhora nem para aqueles que a alíquota baixa, porque ele tem que contribuir por mais 5 anos. Isso tem que ficar claro como água para todo mundo. PIB de 2019, valor econômico da semana passada. Em um quadrimestre, janeiro, abril, os economistas do mercado mudaram 8 vezes a projeção do PIB, deputado Perondi. 8 vezes. Começou em 13, agora é 1,5. Quer dizer, os economistas não acertam previsões quadrimestrais, tá certo? E como é que os economistas do governo, sem modelo atuarial, vão acertar projeções daqui a 50 anos? Esse Congresso deveria chamar o diretor do BID, que é um irresponsável, que ontem declarou que em 2060
o déficit da Previdência vai ser 50% do PIB. Ele tem que mostrar qual modelo atuarial que ele usou, quais são as variáveis. Que palhaçada é essa?